O Novo Testamento é muito claro, irmãos. Quando Jesus começou o seu ministério, Lucas capítulo 4 diz que ele entra na sinagoga, lê o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era uma referência ao ano do jubileu, quando todas as pessoas que estavam presas foram libertas. Tem gente aqui nessa manhã que você está preso por causa de uma enfermidade. Você está preso tendo que tomar um remédio diariamente. Eu venho te dizer hoje que hoje é o teu jubileu. Hoje é o ano aceitável do Senhor para você. Eu creio no meu coração. Isaías 53, claramente, eu quero que você olhe novamente. Verso 4. Certamente, sem sombra de dúvida, certamente, Jesus tomou sobre si. Eu queria que você agora não falasse em conjunto, mas se apropriasse individualmente. Ele tomou sobre si as minhas. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Sobre si ele levou as minhas doenças. Contudo, as pessoas o consideravam como ferido de Deus, castigado, atingido, afligido, mas ele fez isso por causa de mim. Verso 5. Foi traspassado por causa das minhas transgressões. Ele foi esmagado por causa das minhas iniquidades. E o castigo que me trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui curado. Não é o serei, irmãos, é passado perfeito. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui curado. Uma vez eu pregava sobre isso. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu preguei essa mensagem num lugar que vocês, acho que ninguém aqui, com exceção de uma ou duas pessoas que foi parte, quando a nossa igreja começou em Hayward, anos atrás. E eu me lembro, uma vez pregar, baseado nessa passagem, depois do culto, um rapaz que era um seminarista batista, que assistia o culto em português, o nome dele era Otávio. Acabou o culto, ele veio para mim e falou: o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode usar essa passagem para justificar a cura. Essa passagem, claramente, ela está falando de problemas espirituais, está falando de perdão de pecados, você não pode usar cura aí. E ele me disse, realmente, original, a palavra original significa completo. E ele disse, esse versículo está dizendo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, significa, nós fomos feitos completo novamente. E isso tem a ver com a vida espiritual. E eu me lembro que eu fui para casa, falei, será que eu errei? Naquele tempo era muito novo ainda. E aí, eu cheguei em casa, comecei a ler a Bíblia e eu fui para Mateus. E eu queria que você, não precisa de abrir, que eu vou projetar esse versículo para você. Eu encontrei a citação desse versículo em Mateus 8. E ninguém pode enganar vocês dizendo que isso só significa parte espiritual. Olha o que diz Mateus 8. Eu acho que eu tenho. Não, não tenho. Tenho. Olha aí. Verso 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, ele viu a sogra deste de cama com febre. Preste atenção só antes de continuar a ler. Nós temos aqui pais de criancinhas, pequenininhas, neném, principalmente se você é pai de primeira viagem. Entenda isso, porque assim que uma criança estiver com febre, não corra direto para o médico, não, irmão. Não estou dizendo que você não deve levar a criança no médico, mas antes de você correr para o médico, corra para o médico dos médicos. Nós temos que mudar. Lembra que eu falei para vocês que se a gente como crente vive igual ao mundo, não há diferença entre nós e o mundo? Então, se a primeiro sinal de dor de cabeça, você corre e pega uma aspirina, qual é a diferença sua e do mundo? Se o primeiro choro do seu filho, você corre para o pediatra, qual é a diferença de você e do mundo?
Eu não estou advocando que a gente não deva tomar uma aspirina, que a gente não pode ir ao médico, levar nossos filhos. Aliás, se você não fizer isso, legalmente você pode até ser processado. O que eu estou tentando dizer é que não deve ser o nosso primeiro recurso. A Bíblia diz que havia um rei em Israel, o nome dele era Asa, e quando ele teve uma enfermidade, diz que Deus ficou irado com ele, não porque ele foi aos médicos, mas a Bíblia diz porque ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Pergunta que foi feita na sexta-feira: onde está a tua força? Olha o que diz, quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra dele, ela não estava com câncer, não era surda, ela só tinha uma febre. Mas Jesus também se importa com a nossa febre, com a nossa dor de cabeça. Ele se importa com as coisas pequenas, irmãos, pequenas. Vamos continuar o texto. Ele entrou na casa de Pedro, viu a sogra, desse com febre, tomando-a pela mão. A febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Verso 15, próximo verso 16. Ao anoitecer, foram trazidos para Jesus muitos endemoniados, que aí é problema espiritual. E ele expulsou os espíritos com uma palavra. E, no grego é a palavra kai, que significa uma coisa diferente. Ele expulsou os demônios e, número 2, curou quantos enfermos? Todos. Todo mundo que veio ali, Jesus curou. Não interessa qual era a enfermidade. Chegou, foi curado. Mas olha o próximo versículo, e eu vou concluir com ele. Assim se cumpriu. Leia comigo. Assim se cumpriu. Se cumpriu o que, pastor? O que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías 53:4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quantos podem dizer glória a Deus?